Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula de matemática. Hoje iremos trabalhar com divisão. O que é divisão? É a operação da matemática que representa a formação de partes ou grupos iguais, com a mesma quantidade. Cabe também fazer as mesmas perguntas que fizemos na multiplicação, para resolvermos algumas situações problemas. Qual é a ação que devemos fazer para resolver o problema? Qual é a operação que representa essa ação? Qual é o sinal que representa esta operação? E qual é a operação que resolve este problema? Algumas ações que correspondem à operação da divisão são repartir igualmente, dividir comparativamente e medir. Repartir igualmente é a ação na qual se retira da quantidade total a quantidade necessária para distribuirmos para as partes ou grupos igualmente. Quando não dá para distribuir para todas as partes ou grupos, o que resta, a sobra, é chamado de resto. Observe. Já quando vamos dividir comparativamente, está relacionado à comparação de dois termos entre os quais há uma relação de quantas vezes um tem a menos que o outro. Vejamos aqui. Já em medir, há também situações nas quais tomamos um valor como unidade de medida para encontrar a quantidade de grupos que podem ser formados ou a quantidade de vezes que essa unidade de medida cabe em um montante. Observe. Mas atenção! Para calcular a metade de uma quantidade, dividimos essa quantidade por 2. Para calcular a terça parte de uma quantidade, dividimos esse número por 3. E para calcular a quarta parte de uma quantidade, dividimos esse número por 4. Agora, vamos à nossa atividade. Agora, na página 166, o primeiro quesito, nós temos assim: observe a imagem e circule os elementos, os alimentos que foram repartidos igualmente. Então, você vai observar todos os alimentos aqui e veja aquele que foi repartido ao meio, certo? No segundo quesito, você vai calcular com atenção a metade de 20. Quanto é? A terça parte de 27. Você vai dividir 27 por 3. Quanto é a quarta parte de 12? Então, 12 você vai dividir por 4. Qual é a terça parte de 18?
A terça parte você vai dividir por 3. A metade de 16. A metade você vai dividir por 2. A quarta parte de 32. Então, você vai dividir esse número 32 por 4. Vamos fazer os cálculos aqui abaixo. Observe agora no terceiro quesito os produtos e marque com X quanto mede cada parte indicada. Então, você vai observar cada uma das garrafinhas e irá marcar aqui o que está sendo pedido em cada uma das alternativas. Na primeira, a letra A está pedindo para você marcar a metade dessa quantia que está sendo marcada aqui nesta primeira garrafa, que é de 600 ml. Então, quanto é a metade de 600? Você vai procurar a resposta e irá marcar o X. Na letra B, a terça parte de 600 ml. Então, a terça parte de 600, quanto é? Aí você vai marcar aqui. Na letra C, você vai marcar a terça parte de 3 litros. Quanto é a terça parte de 3 litros? Já na página 167, você tem aí o quarto quesito. Observe a quantidade que deverá ser dividida e faça um diagrama para distribuí-la, indicando como repartir igualmente. Veja o exemplo que nós temos aqui com 6 dividido por 3. Então, você viu aqui a adição sendo feita e você irá fazer a mesma coisa com as outras alternativas ao lado. E no quinto quesito, você vai completar a sequência sabendo que cada número é a metade do anterior. Então, começando aqui com 40, a metade de 40, você vai colocar. O resultado, você vai dar a metade desse número. Este resultado que você descobriu, você vai dizer qual é a metade dele. E assim você irá fazer com os outros dois números. E na página 168, você irá responder aqui a essas questões envolvendo alguns probleminhas, mas para isso você tem que observar o que está sendo pedido em cada caso. Um vendedor de frutas do mercado municipal resolveu organizar as frutas em caixas de vários tamanhos. Utilizando os desenhos, circule a quantidade de frutas que serão colocadas nas caixas. Uvas de 4 em 4, então você vai circular de 4 em 4 aqui. Na letra B, laranjas de 6 em 6, você circula de 6 em 6. As peras de 3 em 3. Os morangos de 9 em 9. No segundo quesito da página 168, você tem aqui algumas cestinhas e você deve circular nessas imagens aqui abaixo a quantidade de elementos que deverá ser distribuída em cada uma das cestas. Se sobrar algum elemento, indique o resto. Então, aqui você vai circular de 4 em 4 e vai dizer se teve resto ou não. Na letra B, você circula agora de 4 em 1. Aí, faz o círculo e indica se sobrou ou não. Depois, você vai circular 4 em 3. Então, vai circular de 4 em 4, só formando apenas 3 grupos. E a última, você vai circular 5 grupos e em cada grupo vai ter que ter 4 frutas. E você vai ver se sobrou alguma. Sobrando, você coloca a indicação do lado aí do quadrinho. E assim terminamos a nossa atividade de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.